Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Flávia e hoje a gente vai falar sobre a eutrofização. Eu vou apresentar para vocês o que é a eutrofização, como ela ocorre, as etapas e as consequências da eutrofização no nosso ambiente. E logo em seguida, a professora Gabriele ela irá apresentar para vocês um experimento super divertido que vocês podem fazer em casa de como ocorre o processo de eutrofização, tá bom? Então vamos lá. Numa breve pesquisa, eu achei essa reportagem e a gente vai discutir um pouquinho sobre ela. Prefeitura retira 1 tonelada de peixes mortos no rio Tietê, em Sabino. A água está esverdeada no trecho do rio que passa pela cidade, mas a CETESB não sabe precisar o que pode ter causado a mortandade. O mesmo acontece em Barbosa, na região noroeste do estado. Então vamos descobrir por que está acontecendo essa água esverdeada e a morte desses peixes? Bom, para a gente começar, a gente precisa entender o que é a eutrofização. A eutrofização é o aumento de nutrientes, especialmente o fósforo e o nitrogênio, nos corpos d'água, que seriam lagos e rios. E com esse aumento de nutrientes, vai provocar o surgimento de micro-organismos, como as algas e cianobactérias. A eutrofização pode ocorrer como resultado da ação humana ou por causa natural. O homem ele pode desencadear a eutrofização quando, por exemplo, lança no ambiente aquático resíduos como esgoto doméstico e industrial, ou faz a utilização inadequada de adubos orgânicos. Esse tipo de eutrofização que tem a mão do homem, que é causada pelo homem, é chamada de eutrofização artificial. Também tem a eutrofização natural, que pode ser observada, por exemplo, no curso normal do envelhecimento dos corpos d'água. Uma vez com que o passar do tempo, os nutrientes vão se acumulando naquele ambiente e favorecendo o desenvolvimento de algas. Diferente da eutrofização artificial, a eutrofização natural ocorre de maneira gradual e lenta. Bom, como já foi falado anteriormente, para iniciar o processo de eutrofização, tem que ter um aumento excessivo na disponibilidade de nutrientes naquele ambiente aquático. Então, com uma maior quantidade de nutrientes, a gente vai observar um surgimento exagerado no número de algas e de cianobactérias. Porém, com essa quantidade excessiva, elas vão formar uma camada que vai impedir com que ocorram as trocas gasosas e vai reduzir a passagem de luz. Com consequência, vai acontecer a morte de plantas enraizadas e também de algas abaixo da superfície, uma vez que a camada formada pelas algas vai impedir a passagem de luz e, consequentemente, a realização da fotossíntese. A morte dessas espécies reduz o oxigênio dissolvido e também a disponibilidade de alimento para as espécies do local. A morte das plantas vai elevar a disponibilidade de nutrientes para os decompositores aeróbios, que utilizam um pouco oxigênio que está presente naquela água para fazer o processo de decomposição. E essa decomposição vai acelerar na redução de oxigênio, então ela vai acelerar a redução de oxigênio, levando à morte de animais e também de outras plantas, né? Então, vai iniciar a decomposição aeróbia, aquela que não usa o oxigênio e que desencadeia a liberação de gases que causam um odor forte. Então, como eu falei para vocês, né, aqui nessa imagem a gente pode ver que a quantidade excessiva de nutriente vai gerar uma multiplicação excessiva das algas e das cianobactérias e elas vão consumir muito oxigênio. Então, elas vão produzir uma camada, impedindo com que as outras algas e plantas daquele ambiente
façam as trocas gasosas e a fotossíntese, impossibilitando com que os animais que vivem naquele habitat, por exemplo, o peixe, sintam a falta de alimento. Então, com a falta de alimento e a falta de oxigênio, vai ocorrer a morte desse animal. Então, as consequências da eutrofização, ela gera muito efeito grave no ambiente aquático e ela pode prejudicar também as atividades humanas. Então, por exemplo, ela vai ter consequência na redução da quantidade de oxigênio dissolvido na água, o que vai provocar a morte de diversas espécies aquáticas, vai ter alteração no pH da água, vai ocorrer a redução da biodiversidade daquela área afetada, e vai ter um aumento exagerado no número de algas e de outras plantas aquáticas. Só que como teve a morte de peixes e de animais que consomem aquelas algas, então não vai ter um controle biológico ali. E vai ocorrer a liberação de gases com odores desagradáveis. Vai surgir as toxinas no ambiente aquático, as quais são produzidas por algumas espécies de cianobactérias, e essas toxinas podem afetar a saúde humana. Vai ocorrer a redução do potencial recreativo do ambiente aquático. Vai ocorrer também a redução da pesca local. Então, se aquela região que foi afetada pela eutrofização depender daquela água, daquele peixe, então vai ocorrer uma perda financeira muito grande, né? E também eles vão ter uma perda financeira muito grande em decorrência do alto custo para o tratamento daquela água, para aquela água voltar a ter os peixes, para eles poderem viver naquele local, né? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai responder vocês. E agora vocês vão ficar com a apresentação experimental da professora Gabriele e eu espero que gostem. Até mais! Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Sou a professora Gabriele e irei dar continuidade à aula da professora Flávia. Irei demonstrar a eutrofização com um experimento bem simples que pode ser facilmente reproduzido por vocês nas suas casas. Iremos precisar de uma jarra com água. Aqui eu vou usar um becker, porque no laboratório a gente não tem a jarra. Uma colher, azul de metileno, 2 potes com tampa, de preferência transparente, para vocês observarem a mudança que ocorrerá durante o experimento, e biscoitos. A gente vai pingar algumas gotas de azul de metileno na jarra com água. Depois de colocar o azul de metileno, a gente vai pegar a colher e vai mexer para esse líquido ficar bem uniforme, completamente azul. Depois desse processo, iremos abrir os potes transparentes, iremos colocar um pouco desse líquido em cada pote. Após fazer isso, vamos fechar um dos potes sem colocar o biscoito. E no outro pote, a gente vai colocar o biscoito. E vamos tampar. Vamos observar que a solução começa a ficar mais clara e o pote que começa a ficar transparente, isso ocorre porque a decomposição do biscoito começa
a consumir o oxigênio dissolvido e libera gás carbônico. E o corante azul de metileno só continua azul se tiver oxigênio na água. Então aqui a gente consegue observar um experimento bem rápido, que leva coisas de 2 a 5 dias. A gente já começa a observar que a água começa a ficar transparente